Vamos falar de meio ambiente? Sexta-feira é dia de falar de meio ambiente aqui no Jornal da USP. E olha só, há diversas iniciativas que promovem a participação das pessoas na solução dos problemas ambientais de uma cidade, sabia? Também reduzem impostos, por exemplo. Vamos falar de IPTU verde. Você sabe o que é? Exatamente, IPTU verde. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, sempre aqui às sextas-feiras. Ele que é professor associado ao Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tem o programa Ambiente é Nosso, Meio. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer voltar aqui e conversar com vocês novamente. Então começa explicando para a gente o que é IPTU verde. É um assunto mais ameno, né, em relação a tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias, até porque ele está relacionado com redução de impostos. Normalmente a gente tem a notícia de que os impostos estão subindo, né, de que o governo, né, seja municipal, estadual, federal, sempre precisa de mais recursos, né, então essa arrecadação aí, essa busca por uma arrecadação sempre nos impacta. Mas tem algumas iniciativas que são interessantes e que são voltadas às questões ambientais, né, os municípios, eles têm lançado mão de um desconto no IPTU para imóveis que adotarem soluções ambientais. Então, por exemplo, sim, um imóvel que amplia a sua área permeável, né, ele ou por meio de uma calçada permeável, um piso permeável, que permite que a chuva penetre, né, com maior facilidade no subsolo. Isso reduz a ocorrência de alagamentos, a ocorrência de enchentes, né? Utilizar materiais sustentáveis na sua construção. Então, muitos imóveis já estão utilizando o entulho, né, os resíduos de construção civil, como matéria-prima para a construção de blocos, né, de paredes, pisos, elementos não estruturais. Até a gente já abordou isso aqui há algumas semanas. Soluções que reduzam o consumo de energia elétrica, ou que captem água da chuva, ou adotem o reuso de água, plantio de árvores. Então, são soluções que promovem uma melhor qualidade de vida do ponto de vista ambiental e dão conta de alguns problemas que os municípios acabam sofrendo. Então, com isso, o município ele reduz o IPTU em função dessas soluções que os imóveis venham a adotar. Mas aí é ótimo para o cidadão, é muito bacana, reduz a arrecadação, mas mesmo assim é vantajoso para o município? Acaba sendo vantajoso porque se a gente tomar como exemplo aqui a cidade de São Paulo, os municípios no entorno, o governo muitas vezes ele tem investido na construção de piscinões, né, uma solução aí por vezes controversa para a redução das enchentes, né? Ele traz uma série de benefícios em relação à diminuição das enchentes, mas tem alguns problemas aí de mau cheiro, né? De qualidade de vida do entorno que acaba sendo prejudicado. E quando ele adota esse tipo de solução, por exemplo, incentivo uma calçada permeável, plantio de árvores, ele está não só cooptando a colaboração dos contribuintes, mas também ele está promovendo aí uma diversificação dessa solução, ao invés de ter que investir na construção de um equipamento muito significativo. De qualquer forma, o governo ou ele vai ter que diminuir a arrecadação por meio do IPTU verde, ou ele vai ter que disponibilizar recursos na construção de um piscinão, por exemplo. Então, de qualquer forma, esse balanço acaba sendo positivo dos dois lados. Quando você reduz o IPTU, você incentiva a participação das pessoas nas soluções, né, dos problemas ambientais, e ao mesmo tempo você não tem a necessidade de investir em grandes obras, porque não só o gasto que se teria nas obras, mas também todo o transtorno que você tem no entorno quando você vai fazer um grande investimento, uma grande construção, por exemplo, um piscinão, você tem que interditar uma área muito grande, enfim, é uma obra que pode demorar muito tempo, e isso causa um transtorno grande para a população. Agora, professor Pedro, São Paulo já tem isso então, vamos entender, é fácil de implantar um sistema como esse? Por que outros municípios não fazem? Porque não é uma solução encontrada por vários municípios, não. São Paulo é exemplo. Então, São Paulo tem, já teve pelo menos 2 projetos de lei que foram vetados, né, em administrações anteriores, né, ao longo aí dos anos 2000, seja porque
a lei não especificava exatamente o que deveria ser feito, então faltava um detalhamento na lei de como isso deveria ser feito, ou então porque a lei, a proposta, o projeto de lei, ele já previa algumas situações que já eram consideradas por outras leis já existentes. Então, há um projeto de lei, o 568 de 2015, que está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo, né? Até entrei no site ontem para verificar a situação dele. Ele está tramitando, já deveria ter sido avaliado, né? Mas ele propõe que a prefeitura, ao invés de ela ter que desenvolver um sistema, né? Criar um departamento para verificar cada imóvel que se candidate a receber o IPTU verde, que ela permita que essa certificação seja feita por organismos específicos. Então, se eu tenho um imóvel que é candidato ao IPTU verde, né, eu entraria em contato com uma organização que tem o aval da prefeitura. Essa organização, né, essa entidade faria a verificação do meu imóvel, daria, vamos dizer, um selo verde para o meu imóvel, para o meu empreendimento, e informaria a prefeitura para que ela providenciasse a redução do IPTU. Então, em São Paulo, efetivamente, a gente não tem, embora haja previsão legal para isso, né? Há uma lei que já previu o IPTU verde, e há esse projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, né, que quer dizer, pode ser que aconteça, não que é aconteça. Ainda. Então São Paulo não tem ainda. São Paulo não tem ainda, embora tenha previsão para que isso possa ser utilizado. Mas há municípios como São Carlos, Guarulhos, Tietê, né, só para citar alguns municípios aqui do estado de São Paulo, que adotaram o IPTU verde. Até São Carlos é um sistema interessante, porque você entra no site, você informa a matrícula do IPTU, a matrícula do imóvel, né? E ele vai verificar, provavelmente vai mandar uma equipe de campo verificar o que você realmente tem de benefício, e aí com isso você pode receber esse desconto. Guarulhos adota diferentes níveis, né, de desconto, dependendo da solução que você vier a adotar. Então, são experiências exitosas, existem, não só no estado de São Paulo, como também outros estados, outros municípios de outros estados têm adotado isso, e é uma tendência muito boa, porque a gente mexe com um ponto, eu costumo brincar, a gente mexe com com uma parte do corpo humano que é muito sensível, né, que é o bolso, né? Então, quando você propõe para a pessoa redução de impostos, isso já vai captar a atenção da pessoa, e é interessante porque é uma adesão, né? É voluntário, você não é obrigado a participar, você participa se você quiser. Mas o modelo seria ter uma certificação, né? Uhum. Não sei se cobraria isso, né? Se as certificações têm que ser cobradas. Isso não está especificado claro no projeto de lei, mas provavelmente, obviamente que o organismo certificador, ele vai ter que ganhar, né? Ser remunerado pelo trabalho que ele fizer, ou seja, pela prefeitura ou pelo dono do imóvel que se candidatar ao IPTU verde. Mas de qualquer forma, as regras ficando bem claras, né, com regras explícitas, fica fácil o dono do imóvel perceber se realmente o imóvel dele tem essa condição e se o nível de desconto compensaria eventuais custos aí para essa certificação. Muito bem, tá aí, portanto, como pode funcionar o IPTU verde. Foi o tema de hoje aqui do nosso bate-papo com o professor Pedro Luiz Cortes. Sempre às sextas-feiras aqui, né, professor? Sim, sempre às sextas-feiras, mais ou menos no mesmo horário. Né? Maravilha. Professor, um ótimo final de semana. E a semana que vem a gente volta a conversar. Com certeza. Fico muito contente em conversar com vocês. Um bom final de semana a todos. Obrigada.